estudantes do quarto ano, pais responsáveis e toda a família, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Nós vamos para a nossa aula de número 22 de Educação Física, né, professor André? Isso mesmo, aula de número 22, vamos lá. E para iniciar a nossa aula, né, peguem o caderno de vocês, o lápis, que o professor André vai passar aquelas informações que vocês precisam anotar aí. Isso mesmo, então pode acompanhar com a gente lá na tela, a disciplina de Educação Física, a turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro Xadrez, aula de número 22 e não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo, então a disciplina de Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro Xadrez, aula de número 22 e a data de hoje. Bom, então agora que vocês já anotaram essas informações importantes no caderno de vocês, a gente vai passar os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje, né, professor André? Isso mesmo, os materiais que nós vamos utilizar é o tabuleiro de xadrez e as peças de xadrez que vocês confeccionaram. Tá ok? Muito bem, na aula passada nós deixamos para vocês uma tarefa de casa, que era realizar a batalha dos peões, incluindo o rei e os cavalos. Aqui a gente já montou o tabuleiro e nós vamos, então, fazer aqui o jogo para vocês jogarem aí com a gente e também acompanhar as possibilidades. A professora Carol está com as brancas, então no xadrez, quem está com as brancas inicia a partida. Então lembrando que o cavalo é a única peça do xadrez que pode pular sobre as outras, com a diferença que ele anda sempre em L. E para capturar, professor André, só para lembrar, também ele captura em L, né? Também em L, isso mesmo. A professora Carol já foi, ó, querendo direto chegar com o peão lá no objetivo, tá? Ué, você tá pensando no objetivo do jogo. No objetivo do jogo, tá vendo? Às vezes eu esqueço até que a peça pode me capturar, né? Mas eu tô pensando no objetivo do jogo. Isso é uma coisa também que a gente não pode deixar de prestar atenção, né, professor André? Mesmo tendo objetivo, a gente tem que ficar de olho nas possibilidades, né? Olá, ó, fiquei tão empolgada que vou perder o peão, viu? Só. Já ficou sem o peão, né, professora Carol? Mas vamos seguindo o jogo. Então o cavalo ele faz assim, né? Finaliza na última casa do L, né, professor André? Exatamente. Foi com muita sede ao objetivo, né? Não, ó, foi uma estratégia, professor André. Eu acho que você fez isso justamente porque você sabia que você ia me capturar com o seu cavalo. Tá vendo só? Que o jogo de xadrez é assim, né? Tem que pensar lá na frente já, né, professor André? Isso aí. E agora você consegue voltar. Olha lá, ó. Mas eu vou capturar o cavalo da professora Carol. Deixou ali. Deixei marcando bobeira, né, professor? Bobeira.
ficou em xeque, né? Ele vai ter que fugir. Professor André, uma dúvida. Sim. O cavalo, para capturar, ele pode pular a peça? Pode pular. No caso aqui, ó, eu posso capturar o seu peão e fazer isso? Pode. Tá sim, certa a vai jogada, tá né? Tá certa a jogada, tá? Ó, mudou em L, ou assim, né? Qual é a direção? Passei por cima do meu peão, né? Tranquilo, seguiu o jogo. E você captura o meu. Eu capturei outro peão. Opa, pulei duas. Errei, né? Pular duas é só na primeira jogada. Só na primeira jogada de cada peão, né? E assim o professor André vai quase se seguindo. aproximando. Vou seguindo com o meu objetivo aqui, ó. Sim, Focado, com certeza. focado. Tá quase mesmo, né, professor André? Agora não vou conseguir alcançar para bloquear a sua entrada aqui. Muito bem, então o objetivo era chegar do outro lado, concluiu-se o objetivo e encerrou-se o jogo dessa maneira. Vocês conseguiram fazer esse desafio em casa? Foi tranquilo? Jogaram com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o amigo, com o responsável? Foi tranquilo? Tiveram alguma dúvida? A gente conseguiu esclarecer alguma das dúvidas aqui nesse jogo? Então a gente trouxe aqui algumas possibilidades para que vocês pudessem ir se familiarizando e inteirando um pouco mais sobre o xadrez. E é interessante jogar várias vezes, né, professor André, esses Isso. tipos de desafios, assim, né? Achei muito interessante pra gente até ir assimilando, né, as regras do xadrez, as movimentações, as formas que capturam e tudo isso, né? Exatamente. Então agora a gente trouxe aqui a tarefa de casa, a gente fez com vocês e a gente vai voltar para nossa aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o xeque, xeque-mate e rei afogado, que são as maneiras de se encerrar a partida de xadrez, ok? Então, com isso, eu convido vocês a acompanhar na tela a nossa parte teórica aí sobre o xadrez. Então, o xeque ocorre quando o rei está sendo atacado ou ameaçado por uma peça do jogador oponente ou do jogador adversário. Porém, o jogador tem a possibilidade de movimentar o próprio rei para outra casa, saindo do xeque, ou mover qualquer outra peça para bloquear ou obstruir o ataque da peça adversária, ou ainda, com alguma das suas peças, capturar a peça do jogador adversário que está atacando ou ameaçando o seu rei. Então, a gente trouxe aqui um exemplo para vocês de xeque. Vocês podem observar aqui que o rei preto está em xeque porque a dama branca está atacando, ameaçando o rei, certo? Porém, é só xeque, por quê? Porque o rei ainda tem a possibilidade de fuga, né? Ele pode fugir. Então, por exemplo, se o rei vier para cá, ele saiu do xeque e o jogo segue, ok? Então, aqui um exemplo para vocês do xeque, né? Então aqui o rei estava em xeque, era a vez das pretas jogarem, e aí o rei fugiu do xeque aqui, ok?
Aí eu trazer para vocês a definição de xeque-mate. O xeque-mate ocorre quando o rei está sendo atacado ou ameaçado por uma ou mais peças do jogador oponente e não tem a possibilidade de escapar nem ser protegido por outra peça do tabuleiro, ok? Eu vou trazer aqui um exemplo também para vocês darem uma olhada. Então aqui o exemplo de um xeque-mate. Então vocês podem observar que o rei preto está sendo atacado pela dama branca, né? Está sendo ameaçado pela dama branca. E o rei preto ele não pode ir para a casa do lado, senão a dama continua atacando. Ele não pode vir para a casa do outro lado, porque a dama continua atacando. Ele não pode vir na diagonal, porque tanto a dama quanto o rei estão atacando. E se ele quiser capturar a dama, o rei está defendendo essa casa, está defendendo a dama. E assim acaba-se em xeque-mate. A outra possibilidade de encerrar a partida de xadrez é tendo o rei afogado. Aí, quando ocorre o rei afogado, pode acompanhar com a gente aqui na tela, que o rei afogado ocorre quando o rei não está em xeque, porém não tem como movimentar. O jogo encerra empatado, ok? Então, acompanha aqui no exemplo com a gente na prática. Então, aqui o exemplo na prática do rei afogado. Vocês podem observar que nenhuma das duas peças brancas estão atacando ou ameaçando o rei, né? Porque a dama está atacando essa casa, ou qualquer uma dessas casas, ou qualquer uma dessas casas, ou qualquer uma dessas casas. Mas o rei não. E o rei, se ele for mexer para cá, ele não pode porque a dama está ameaçando. Se para cá a dama está ameaçando e para cá a dama está ameaçando. Ou seja, assim acaba-se o jogo empatado porque é o rei afogado, ok? Então essas são as 3 possibilidades de se encerrar uma partida de xadrez. E agora a gente vai trazer aqui algumas atividades para a gente treinar um pouquinho o xeque-mate, ok? Então nós vamos trazer algumas possibilidades para você aí ir praticando o xeque-mate em uma jogada só, ou xeque-mate em um lance só. Ok? Então a gente vai organizar aqui e já apresento aí para vocês. Muito bem, então aqui a gente já organizou o nosso tabuleiro para fazer o desafio para xeque-mate em apenas um lance, ok? Então vocês podem montar aí no tabuleiro de vocês da seguinte forma: rei preto na casa G8, dama branca na casa A7 e rei preto na casa G1 e a torre na casa B1, ok? Montaram aí? Então, torre branca na casa B1, dama branca na casa A7, rei preto na casa G1 e rei branco, desculpa, na casa G1 e rei preto na casa G8. Em apenas um lance, movimentando apenas uma peça, a professora Carol tem que fazer o xeque-mate no rei preto, ok? E vocês aí em casa também. Então, um tempinho para a professora Carol pensar em qual a possibilidade da movimentação e vocês também pensarem aí o que vocês podem movimentar para dar o xeque-mate no rei preto. Professora Carol, é com você. Assim, professor André. Vamos ver? O rei preto está em xeque? Sim, porque a torre branca está ameaçando o rei preto. Então já é xeque. Será que é um xeque-mate? Vamos ver. O rei preto tem para onde escapar, para onde fugir? Se ele se mexer em qualquer uma dessas casas aqui, da linha 8, a torre vai capturar. Se o rei preto se mover para qualquer uma das casas da linha 7, a dama pode capturar. Então, aqui é um xeque-mate no rei preto. Muito bem, professora Carol. Fez um xeque-mate no rei preto aí. Em uma única jogada, Em isso. um lance só. Então, aqui a gente está trazendo algumas simulações de jogo para que vocês consigam encerrar a partida em um lance só, para vocês irem treinando o xeque-mate. Então, a gente vai montar aqui outro, vocês montam junto com a gente. O nosso rei preto, a gente vai deixar agora lá na casa H8. A gente vai retirar a dama e a torre
branca e a gente vai incluir 2 bispos brancos, ok? Então, o bispo branco vai na casa A2 e o outro bispo branco vai na casa G1. Opa! O rei que estava na casa G1 vai lá para a casa G6, ok? Acompanharam lá? De novo, então, bispo branco na casa A2, outro bispo branco na casa G1 e o rei na casa G6. E o rei preto na casa H8. Professora Carol. Agora também eu tenho que tentar colocar em xeque-mate em uma única jogada? Em xeque-mate, em uma única jogada, vai fazer o xeque-mate no rei preto. Como será que você vai fazer isso aí, professora Carol? Tempo para você pensar e para vocês aí em casa pensarem qual é a solução desse desafio. Eu acho, professor André, que eu tenho que mexer nesse bispo aqui. Será, professora Carol? Vamos ver aí. Vamos pensando. Vou fazer uma tentativa, tá, professor André? Tá bom. Se eu fizer isso aqui... Vamos ver. O rei preto está sendo atacado? Não, né? Porque o bispo ele ataca só nas diagonais e o bispo branco está na casa branca e o rei está na casa preta. Então ele não está sendo ameaçado. Então não é essa não peça. Não é a possibilidade, né? Vamos ver qual que pode ser então. Se não é esse, qual que pode ser, professora Carol? Este rei branco, então, professor André. O rei branco? Se a gente mexer o rei branco para algum lugar aqui, a gente vai estar atacando o rei preto? Sim, não? Também não, né? Também Porque a gente não. não pode deixar lá um de frente para o outro. Então sem só outra sobrou peça. a última possibilidade, Só professor. sobrou a última possibilidade. E agora, aquele bispo, aonde a gente mexe aquele bispo, aonde a gente vai mexer aquele bispo para atacar o rei preto? Qual é a casa que a gente tem que mexer? Qual casa que a gente vai levar ele? Aqui, professor André? Aqui não está atacando, né? Porque ele só ataca Na nas diagonais. Isso. Então, Tem que ser aqui, ó. aqui ele está atacando o rei preto? Vamos ver. Está atacando o rei preto. Então o rei preto está em xeque. Vamos ver se é xeque-mate? Se o rei preto vier para cá, não pode porque o rei branco está atacando. Se ele vier para cá, tanto o rei branco quanto o bispo branco está atacando. E se ele vier para cá? Também não pode porque o bispo branco lá de trás está atacando ele também, né? Então é um xeque-mate. A professora Carol conseguiu concluir esse desafio realizando um xeque-mate no rei preto, ok? Mais ou menos, né, professor André? Primeiro eu tive que fazer algumas tentativas aqui. Isso, na verdade a professora Carol trouxe aqui as possibilidades, da maneira com que vocês podem ir pensando, né? Isso. Aí, como que vocês podem fazer para conseguir concluir esse desafio. Vamos para o próximo? Vamos lançar outro desafio aí para vocês? Então, para agora, a gente vai precisar de um bispo branco, que nós vamos colocar na casa D8. Nós vamos precisar do rei branco, que vai ficar na casa G6, que é onde ela está. E aí a gente vai tirar o outro bispo e vai colocar um cavalo, ok? A gente vai incluir o cavalo aqui na casa H6. Então, repetindo. O rei preto fica lá na casa H8, certo? O bispo branco fica na casa D8, certo? O rei branco na casa G6 e o cavalo branco na casa H6.
em um lance, a professora Carol vai ter que fazer o checkmate no rei preto, ok? Qual peça será que ela vai ter que mexer? Como que ela vai ter que fazer? E vocês montam aí o tabuleiro de vocês e também vão pensando como que vocês podem fazer. Agora, professor André, vai lá eu com as minhas tentativas, hein? Vamos lá. Vamos lá, vocês me ajudem aí na casa de vocês aí também, viu? Eu acho que é com o cavalo, professor André. Você acha que é com o cavalo? Vamos ver. Posso fazer uma tentativa? Vamos lá. Se eu fizer assim. Mexeu em L, movimentação ok. Está atacando o rei? Está em xeque? O rei está em xeque, ó, porque o cavalo está atacando o rei. Mas ele está em xeque-mate, vamos ver? Se o rei vier para cá, ele ainda está em xeque? Não mais, né? Porque não tem nenhuma outra peça que esteja atacando. Então, não pode é ser o cavalo. o cavalo. Vamos voltar o cavalo lá para a posição dele. Se não é o cavalo, qual peça a professora Carol vai ter que mexer para realizar o checkmate? Eu acho que vai ser a torre de novo, então, professor André. O bispo, né, Ah, professora desculpa. Carol? Nossa, a torre. Olha, eu tô até confundindo as peças aqui. O bispo, tô pensando tanto que até confundi o nome das peças. Eu acho que é o bispo de novo. Se eu colocar o bispo aqui. Bispo na casa... vamos ver. F6. Será? Vamos ver lá. O bispo está atacando o rei? Sim, então o rei está em xeque. O rei pode vir para essa casa preta? Não, porque o bispo e o rei estão atacando. Se ele vier para essa casa, o rei está atacando. Se ele vier para essa casa, o cavalo está atacando. Ou seja, checkmate no rei preto. Conseguiram fazer aí? Pensaram já nessa movimentação direto? Ou tiveram que pensar um pouquinho mais também? Fizeram algumas tentativas, como a professora Carol fez? Eu já melhorei um pouco, né? Ó, na primeira vez eu só acertei na terceira tentativa, né, professora André? Isso mesmo. Essa eu já acertei na segunda. Isso aí. Então vamos fazer outra simulação aqui. Então a gente vai retirar esse bispo branco para lá e a gente vai incluir mais um cavalo. E a gente vai fazer como? Colocar esse cavalo aqui na casa G5. Então, um cavalo na G5, o outro cavalo na H6, o rei na G6 e o rei preto na casa H8. Pode montar o tabuleiro de vocês aí dessa maneira. Então, repetindo novamente. O cavalo branco na casa G5, o rei branco na casa G6, o cavalo branco na casa H6 e o rei preto na casa H8. Também em um lance, a professora Carol vai ter que fazer o checkmate no rei, ok? Qual será a movimentação? E vocês aí de casa também. Em um lance apenas, vai ter que fazer o checkmate no rei. Nossa, agora tá mais difícil, hein, professor André? Ficou mais complicado, né, professora Carol? Vamos ver lá, então. Eu Como achei que você que pode ficou fazer? mais complicado agora. Ficou mais difícil. Vamos ver. Pensa lá, dá uma olhada. Deixa eu pensar aqui como que eu posso fazer com essas peças. Para que em uma jogada eu consiga colocar o rei em checkmate, né? Isso. Pensa lá. Lembrando que o cavalo Anda em L, L, né? isto é. E ele pode passar por cima das peças também, né? Isso mesmo. Vou fazer a minha primeira tentativa para variar, né, professor André? Vamos Posso? lá. Se eu movimentar
Ah, não, eu já queria movimentar o cavalo de novo, que nem eu movimentei na primeira, então isso não vai dar certo, ó, viu? Já tô pensando Ó, viu? diferente. Já tá pensando antes de executar o movimento. Vamos lá. Já não dá certo. Vocês aí, tá difícil, tá fácil, já conseguiram, estão pensando. Eu não vou nem ficar falando mais agora para vocês conseguirem pensar. Eu acho que este cavalo aqui, professor André, Para onde ele tem que ir? se eu Vamos ver. colocar ele aqui, Se colocar ele aí, vamos ver. Ele está atacando o rei? Ou alguma outra peça está atacando o rei? Não, né? não, até porque Então, o rei pode até comer ele o ali, rei né? pode até capturar esse cavalo. Então Então não é essa a essa a tentativa. possibilidade. Vamos lá. Qual outra possibilidade para fazer um checkmate em apenas um lance? E se eu colocar este rei aqui pra frente, professor André? O que acontece? A gente não pode colocar o rei de frente para o outro, né? Porque senão você está fazendo uma jogada ilegal, professora Carol. Ah, viu? Então, ó, são possibilidades que é interessante todo mundo Isso aí. saber, viu? Só, Tá professor André. vendo? A professora Carol tá trazendo aqui as possibilidades, como a gente já falou, né? Para vocês irem entendendo um pouquinho mais sobre o xadrez. Então, o único que restou foi aquele cavalo que eu queria ter mexido por primeiro mesmo, né? Só que a movimentação dele vai ter que ser diferente. Se eu colocar ele aqui, professor André. Tem alguma peça atacando o rei? Não tem, né? Então, também não é. Ele também pode ser capturado. Também pode ser capturado. Então, vamos ver, professora Carol. Vai lá, mais uma tentativa. Ixi, esse tá difícil, hein? Esse acho que eu não vou conseguir, professor André. Acho que vou precisar da sua ajuda. Será, professora Carol? Vamos ver, se a gente movimentar esse cavalo aqui pra cá, ele está atacando o rei? Está atacando o rei, né? Que ele movimenta assim em L, né? Então, Que daí tá ele faria atacando esse movimento isso. aqui. Então ele Entendi. saltaria ali e capturava o rei, certo? Então ele tá em xeque. É checkmate? Vamos ver. Se ele vier pra cá, uma jogada legal, porque o rei estaria capturando ele. Se ele vier pra cá, também uma jogada legal, porque o rei capturaria ele. Se ele vier pra cá, o Outro cavalo. outro cavalo capturaria ele. Então é o cheque. Nossa, essa eu achei difícil, hein, professor André? Essa já foi um Muito pouco difícil. mais complicada, né, professora Carol? Vamos fazer uma última e deixar de desafio para eles aí de casa? Então a gente vai colocar muitas peças, praticamente todas as peças do xadrez aqui, para vocês poderem fazer esse desafio aí na casa de vocês, ok? Muito bem, agora vocês vão dispor então as peças do tabuleiro, todas elas, né, na sua posição inicial. A única peça que vocês vão movimentar agora vai deixar diferente, né? O peão preto lá na casa G5 e o outro na casa F6. E do branco você vai movimentar, vai deixar lá, né? Um peão na D4 e na E4. E aí com um lance só vai ter que fazer o checkmate no rei preto. Professora Carol. Agora É eu com tenho você. que pensar numa peça que vai fazer o checkmate aqui, né, professor André? Isso aí. Deixa eu pensar um pouquinho, né? Porque dessa vez eu tenho que tentar acertar na primeira, né, professor André? Isso. Vamos ver lá como que vai ser. Eu acho que é essa dama aqui que vai vir pra cá. A na H5, Isto. a dama tá atacando o rei. Sim, né? O rei tem pra onde fugir. Aqui não pode, já tem uma peça. Aqui não pode, tem outra peça. Aqui também não, aqui também não. E ele só poderia vir pra cá. Se ele vier pra cá, ele continua sendo atacado pela dama branca, né? Então não não tem escapatória pro rei preto. Assim, encerrando então o jogo em checkmate, ok? Então nós trouxemos aqui algumas possibilidades de checkmate para vocês em um lance. Esperamos, né, que vocês tenham gostado dessas atividades, né, professora Carol? Sim. E a Tenho tarefa... trabalhado bastante a memória, né, professor André? Porque o Isso, xadrez a gente bastante. trabalha muito a memória, né? Isso, planejamento, né? E a tarefa de casa de vocês hoje é convidar alguém que mora aí com você na sua casa para jogar xadrez, ok?
Até a próxima aula. Tchau, Tchau, tchau. tchau.